pessoal, estão preparados para mais uma aula emocionante de física? Então, como já vimos sobre ponto referencial, velocidade, deslocamento, aceleração, que são a base para o assunto de hoje, vou falar para vocês que vamos ver como introduzir essas grandezas físicas dentro do assunto de hoje, a importância dela no assunto de hoje, que é movimento uniforme retilíneo. Para entendermos melhor, vocês precisam imaginar que temos uma reta em que um corpo se movimenta de forma uniforme, ou seja, a sua velocidade ela é constante. No movimento uniforme retilíneo, a velocidade ela não varia, ela se permanece constante em todos os pontos do deslocamento. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade ela é constante, como eu já falei anteriormente. A velocidade que está nesse ponto será a mesma deste ponto, a mesma neste ponto e a mesma neste ponto. Para entendermos melhor, vamos fazer um exercício em que um carro vai de uma cidade a outra. Temos um carro que inicialmente está a 40 quilômetros com o tempo de 8 horas. Ele chega no ponto B, que é de 190 quilômetros, às 10 horas. Então, temos no movimento retilíneo, ele é dado pela média da velocidade, a velocidade constante do sistema. Então, vamos ter que a velocidade é igual à variação do espaço sobre a variação do tempo, como vimos na aula passada, em que x final menos x inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Dessa forma, temos que a velocidade é igual. Qual é a distância final? 190. E a inicial, 40. Qual o tempo final? 10 horas. E o inicial, 8 horas. A velocidade é igual a 150 quilômetros sobre 2 horas. Então, a velocidade será 75 quilômetros por hora. E agora, como faremos para transformar 75 km por hora em metros por segundo? Vocês lembram que quando temos quilômetros por hora e queremos passar para metros por segundo, o que a gente faz? A gente divide o valor por 3,6. E se queremos passar de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica o valor por 3,6. Confere? Então, temos que 75 dividido por 3,6
será 20,83 metros por segundo. A velocidade será 20,83 metros por segundo. Essas ideias de velocidade de movimento retilíneo uniforme foram muito usadas por Isaac Newton, tornando-se base para criações de várias de suas leis. E uma delas é a primeira lei de Newton, em que ele diz que um corpo tende a permanecer em equilíbrio, ou seja, as somas das forças que atuam sobre esse corpo resultam a zero, são nulas. Dado duas formas, o estático, que é quando a velocidade é igual a zero, ou seja, o corpo está parado ou em repouso. E temos também o dinâmico. Ele pode assumir o equilíbrio da forma dinâmica, que é a velocidade, que é quando a velocidade ela é constante, ou seja, ela é diferente de zero. Então, se encontra no movimento retilíneo uniforme. E a soma das forças é nula. O movimento ainda é retilíneo uniformemente. Com base na primeira lei de Newton, ele criou a ideia de inércia, que seria a resistência de um corpo de variar a sua velocidade. Eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido a tal famosa frase: um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, e um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, a não ser que haja sobre ele uma força externa. Isso é a lei de inércia. Agora vamos falar sobre a equação horária do movimento retilíneo uniforme, em que a distância percorrida é proporcional ao tempo gasto para percorrê-la, ou seja, temos o x inicial da distância, o espaço inicial e o espaço final, o tempo final e o tempo inicial. Lembrando que no movimento retilíneo ele é definido pela velocidade. Então, temos que a velocidade é igual a ΔX sobre ΔT, que é o mesmo que dizer que é x menos x inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Agora, vamos considerar a função horária da posição, que é o quê? X. Então, temos que a velocidade, o tempo inicial é zero. A velocidade, o t passa, aqui está dividindo, ele passa multiplicando, é igual a x final menos x inicial. O x inicial aqui, ele está subtraindo, então vai passar para o outro lado da igualdade somando. Então, temos que x inicial mais a velocidade vezes o tempo é igual a x. E essa é a nossa função horária. Agora, vamos fazer um gráfico desta função. A equação horária é de primeiro grau, é uma função de primeiro grau. Portanto, ela é representada por uma reta inclinada em relação ao eixo, em que a declividade da reta representa a velocidade escalar, em que
temos o eixo do tempo e o eixo do espaço. E a reta será a velocidade. Ou seja, se temos que a reta sai do ponto inicial e ela vai crescendo, então denominamos esse gráfico como um gráfico crescente. É quando a velocidade é maior que zero. Significa que o corpo ele está se afastando do ponto inicial. Mas agora vamos imaginar o contrário. Vamos imaginar que o corpo está no ponto inicial, ou seja, do espaço em x, ele está longe do ponto inicial e ele está se aproximando do x inicial. Então, a velocidade ela está menor que zero. Ou seja, ela está decrescente, o gráfico está decrescente e a velocidade, o corpo está se aproximando da origem. Para representarmos graficamente a velocidade, é necessário sabermos que ela sempre será uma linha paralela ao eixo do tempo. Ou seja, se ela estiver acima do eixo, ela está se afastando da origem. Mas se ela estiver abaixo do eixo do tempo, ela está se aproximando da origem. Devemos saber também que a área da velocidade com relação ao tempo, ela é igual à variação do espaço. Então, pessoal, na aula de hoje vimos o que é o movimento retilíneo uniforme, a importância da primeira lei de Newton, como ela representa esse movimento, como o gráfico da equação horária funciona e como representaremos a velocidade graficamente. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, tenham gostado. Dê like se gostou, fiquem atentos para a próxima aula e obrigada pela participação e atenção. Tchau, tchau!